Eu conheci o Edésio em 1968, quando eu vim de Londrina para Curitiba trabalhar na direção-geral do Banco do Estado do Paraná, e aí passei a frequentar o Sindicato dos Bancários e lá conheci o Edésio, que era assessor da diretoria do sindicato. Aí durante um certo período, 69, o início dos anos 70, o Edésio entrou para a clandestinidade, né? Acho que foi para o interior do Paraná, e eu só vim a ter novamente contato com ele em 1973, quando eu já estava me formando na Faculdade de Direito. Em 1974 eu fui para Pato Branco, advogado lá em Pato Branco, junto com o Cláudio Ribeiro e o Jacinto Simões. E nesse período havia um projeto de também agregar a esse grupo lá em Pato Branco o Edésio, o Salvador e o Geraldo, onde a gente pretendia fazer uma advocacia agrária para defender trabalhadores rurais. Mas nesse meio tempo, ainda em 1974, o Edésio foi preso. Tá? E aí ele, recolhido no quartel da Polícia Militar, durante um certo tempo, o juiz auditor na época, ele tinha um perfil meio liberal e permitiu ao Edésio que ele pudesse fazer alguns trabalhos mesmo dentro do presídio. O Edésio então levou uma máquina portátil, Olivetti, que ele tinha, e algumas causas que a gente julgava mais importantes, a gente levava até o presídio, e lá no presídio, em pouco tempo, o Edésio dava uma olhada e entregava para a gente a petição já pronta. Ele tinha assim, uma capacidade, tinha e tem uma capacidade de síntese fantástica, e naqueles curtos períodos ele produzia verdadeiras obras jurídicas. Durante um bom tempo a gente levou serviço para ele no presídio e ele fazia no presídio essas petições para a gente. Aí quando ele foi libertado, ele remontou o escritório de advocacia trabalhista dele, convidou o Luiz Salvador para sócio, que Salvador é meu irmão, e aí montou esse projeto de agregar, na medida do possível, todos aqueles companheiros do tempo de resistência a um escritório de defesa de trabalhadores em Curitiba. Esse escritório chegou a ser o maior da região sul do Brasil. Depois se agregou a esse escritório o Cláudio Ribeiro, que estava comigo em Pato Branco. Veio também o Geraldo Vaz, que advogava também no mesmo escritório que eu em Pato Branco. Posteriormente, a Clair da Flora Martins também agregou a esse grupo, e eu retornei a Curitiba em 1981, também a convite do Edésio, para formar esse grupo de defesa de trabalhadores. E assim ficamos ao longo do tempo, até a eleição do Edésio para deputado federal, e embora ele tenha se eleito, ele não se desligou do escritório. Ainda nos anos 79, com o processo de anistia, em seguida o Edésio enganjou na formação do Partido dos Trabalhadores, né, e conclamou a todos nós a integrar essa luta, e eu ajudei no sudoeste do Paraná a fundar o Partido dos Trabalhadores no sudoeste a partir de Pato Branco.
Edésio, em 81, foi candidato a governador, né, pelo partido, porque não havia nomes de destaque, e ele era o grande nome do partido. E aí corremos o Paraná todo, eu, Salvador, na companhia de Edésio, tentando estruturar efetivamente o partido, porque era necessário naquela época que o partido, para ter existência legal, tivesse representações em pelo menos 9 estados da federação. Quando nós fundamos o partido, nós partimos efetivamente atrás da classe trabalhadora, os trabalhadores humildes, às vezes pessoas analfabetas, desdentados, né? Mas era a massa que integrava o nosso partido. E os candidatos então eram pessoas desdentadas, né? Pedreiros, carpinteiros, mas dentro do possível foi feita uma campanha até de certo nível, né? Não se elegeu ninguém nessa primeira oportunidade, mas se fincou as raízes do partido. Nessa época, ainda aqui em 86, né, quando Edésio foi candidato pela primeira vez a deputado federal, Luiz Salvador, que integrante do nosso escritório, foi candidato a deputado estadual em Dobradinha e foi um dos deputados mais votados do partido, na época em torno de 8.000 a 9.000 votos, que foi uma votação fantástica na época, embora não suficiente para eleger. Aí, posteriormente, depois da Constituinte, em 61, coisa assim, que Edésio se lançou a deputado federal, foi eleito e manteve conosco os vínculos durante todo o seu mandato. Né? Ele colocou efetivamente o mandato dele a serviço da classe trabalhadora. É um indivíduo por quem eu tenho assim a maior admiração possível, o maior respeito, por ser alguém que nunca se prendeu a bens materiais, tá? Alguém que sempre dedicou a sua vida exclusivamente à defesa de um ideal, tá? Alguém que enfrentou a ditadura, tá? Sofreu os piores reveses, golpes, sustentou sempre de cabeça erguida. Tá? E eu tenho orgulho, posso dizer assim, de ter pertencido à equipe comandada por ele durante esse período da minha vida. Um período em que aprendi muito, cresci muito e devo isso a ele, ao grande Edésio, chamado por todos carinhosamente de o grande timoneiro. Né? O diferencial é aquela aura de confiança que ele transmite a todos que têm aí o prazer de conviver com ele. Né? Então, com essa energia dele para o trabalho, essa disposição para o trabalho, leva a todos aqueles que estão ao seu lado a também produzir o máximo de si, né, para ajudar alguém que se vê que está disposto a produzir sem pensar em bens materiais, em dinheiro, alguém que trabalha efetivamente por uma causa. Então, sempre as pessoas com quem eu conheci sempre tem esse lado material como preponderante. Edésio não. Edésio é alguém que nunca se aprendeu ao canto da sereia, vamos dizer, simbolizado pelo dinheiro. Né? Edésio sempre a disposição dele foi sim de colocar a sua força de trabalho em prol daquele que necessita. Né? Então esse ideal do Edésio sempre me motivou e motivou também aqueles que estavam ao seu lado.
O projeto da advocacia agrária, a rigor, ele não vingou porque com a prisão do Edésio, ele reestruturou o seu projeto de vida a partir da base operária em Curitiba, quando ele estava, naquele momento, ele tinha intenção de fincar raiz no interior do estado, né? Ele mudou o seu ponto de vista para achando que talvez ele pudesse, e com certeza foi, mais útil aqui na capital do que num projeto de trabalhadores agrários. Né? É um trabalho difícil, pelo menos na região onde eu estava, né? Porque a região onde eu estava é uma região agrária, e o trabalhador do interior ele não tem essa consciência política que tem o trabalhador da capital. Então, essa arregimentação foi difícil e com pessoas mais indolentes, a gente marcava as reuniões do partido para formar ato, o pessoal não estava presente, não tinha que correr na casa de cada um, era muito difícil conseguir aquelas assinaturas mínimas para dar existência legal ao partido. Tá? Nesse tempo, vários outros companheiros valorosos, como Vitório Sorochuk, que teve também várias vezes em Pato Branco para me ajudar a estruturar o partido, mas foi um trabalho assim árduo. Tá? Nesse tempo, o Edésio já era um quadro dirigente, tá? Mas quando preciso ele também colocava a mão na massa, mas ele era muito mais importante estruturando com ideias do que indo ao trabalho de campo, a esse trabalho braçal. Né? Seria uma perda de tempo deixar alguém com a inteligência dele, que teria muito mais condições de ampliar com a visão dele um trabalho importante do que fazer esse trabalho de campo, que é um trabalho mais burocrático. Né? E aí esse conhecimento com o pessoal lá do interior, quem tinha era a gente, não era ele. Ele tinha mais o contato com o pessoal organizativo mesmo. Nesse período, nós contamos com gente valorosa e que foi possível estruturar o partido. Nesse período da fundação da Abrat, eu fazia ainda direito comum, civil e penal. Eu não era nesse tempo advogado trabalhista. A Abrat foi fundada em 1976. A primeira reunião foi em 76 ou 77. Eu estava então em Pato Branco e quem esteve nessa primeira reunião foi o Luiz Salvador, o Edésio, não sei se o Nestor Malvez esteve presente, tá? O pessoal do Rio de Janeiro, que é a Moema Batista, o Celso Soares. Tá? E eu passei a integrar os quadros da Abrat, os congressos da Abrat, a partir de 1981, quando eu vim para Curitiba e passei a fazer a militância trabalhista, a advocacia trabalhista. Esse período anterior eu conheço mais pouco dessa história, conheço por ouvir dizer desse pessoal que participou dessa formação. E também o Edésio, só que desinforma, ele foi homenageado pela Abrat em Natal, congresso de... Não, tem uns... Eu teria que ver exatamente a data quando foi o Congresso de Natal. Ele foi patrono nacional do Congresso dos Advogados Trabalhistas em Natal. É uns 6 anos, por aí, 6, 7 anos. Mas eu teria que ver quando é que foi esse Congresso em Natal. Inclusive, ele terminou o discurso dele com uma poesia muito bonita. Tá? Ele se emocionou muito ao ler aquela poesia de um poeta espanhol, né, falando sobre o trabalho.